Fala aí, Ofela, beleza? Provavelmente você já ouviu falar do centro de gravidade do teu carro. E hoje nós vamos falar sobre isso. Afinal de contas, a gente vive fazendo um monte de modificações no nosso carro e essas modificações, muitas delas, resultam em alterações na posição do centro de gravidade do nosso carro, o que também resulta numa mudança do equilíbrio do próprio carro. E além disso, também influencia, normalmente negativamente, na estabilidade do nosso carro como consequência final. Mas, como sempre, antes de começar, não se esqueça. Se inscreve aí, deixa o sininho ativado para você receber as notificações toda vez que a gente colocar algum conteúdo no canal. E se gostar do vídeo, claro, deixa o teu like aí. Vamos lá? Alô! Solta aí o vídeo pra gente! Bom, vamos começar revisando o conceito de centro de gravidade. Essa é uma fundamentação técnica importante da gente conhecer antes da gente começar aqui a nossa discussão. O centro de gravidade, na verdade, ele é sempre confundido com o centro de massa de qualquer corpo. Só que, olha a diferença, todo corpo, qualquer corpo, carro, pedaço de madeira, todos nós temos uma massa. Mas a gente só vai ter peso se nós estivermos num lugar em que tem uma força da gravidade puxando a gente para baixo. Então, só para dar um exemplo, eu peso 78 quilos. Se eu levar comigo uma balança para o espaço sideral, eu estiver num foguete lá, eu colocar a balança e subir nela, quanto que ela vai marcar? Nada. Ela não vai marcar nada, por quê? Porque lá no espaço sideral não existe uma força da gravidade puxando a massa do meu corpo para baixo, que é o que acontece aqui na superfície da Terra com a nossa gravidade. Percebe a diferença? Mas, como o centro de gravidade e o centro de massa, eles coincidem num lugar como a superfície da Terra, onde a força da gravidade é uniforme, a gente pode dizer que aqui o centro de gravidade e o centro de massa de qualquer corpo é a mesma coisa. Mas o nosso papo é carro. E o carro, como qualquer outra coisa, também tem o seu centro de massa. E aqui na Terra, como tem gravidade, tem o seu centro de gravidade, que é a mesma coisa que o centro de massa. Pô, então para que confundir, né? Vou te dar uns exemplos de coisas bem interessantes que acontecem dependendo do lugar em que o centro de gravidade se posiciona num determinado corpo, num determinado sólido qualquer. Essas coisas você pode fazer em casa. Vou pegar essa tábua aqui. Uma tábua com um buraco no meio. Ela só tem uma parte plana aqui, que é para ela encaixar direitinho quando ela está aqui apoiada. Mas se eu largar ela em qualquer posição, ela não vai se sustentar. Tá certo? E aqui nós temos uma gloriosa garrafa, que pode ficar em pé dessa forma, pode ficar deitada, tudo bem, ela pode girar. Ela pode também ficar de cabeça para baixo. Veja, tanto a tábua quanto a garrafa, não importa a posição que elas estejam, se elas estão na vertical, deitadas, o lugar em que fica posicionado o centro de gravidade é exatamente o mesmo. E esse ponto, que a gente chama de centro de gravidade, ele funciona como se, ao mexer com esse ponto, é como se a gente estivesse mexendo com o corpo inteiro. Então, se essa garrafa, o centro de gravidade dela é por aqui, lá no centro, se a gente empurrar aquele ponto, é como se a gente estivesse empurrando a garrafa inteira. Muito bem. Então, isso aqui não ficou em pé e isso aqui ficou. Mas olha que interessante. Se eu colocar a garrafa aqui na tábua, ela ficou em pé. Por que ela ficou em pé? Eu não vou te explicar como é que é o cálculo, porque eu também não sei. Mas eu só sei que o centro de gravidade deste conjunto de dois corpos, ele fica por aqui, bem pertinho da base, no meio daquela parte plana. Interessante, né? Vamos fazer um outro que você também pode fazer em casa. Vamos pegar essa mesma garrafa aqui. Conhece? 2 garfos. Você pode pegar qualquer garfo de casa, um palito, palitar o dente. Você não consegue deixar esses garfos em pé. Tá certo?
Você até consegue deixar esse garfo, como ele é chato aqui, você até consegue deixar ele mais ou menos equilibrado aqui. Mas se você colocar ele aqui, ele não vai ficar. Essa você já deve ter até visto em algum restaurante que tem algum garçom espertinho. Deixa eu fixar bem aqui esse palito, que ele não pode escapulir. Ah, que ótimo, quebrei o palito. Então você coloca o palito aqui no meio dos dois garfos. Que interessante. Vou botar aqui na borda da garrafa. Por que ele não cai? Porque o centro de gravidade desse conjunto aqui de dois garfos e o palito, ele na verdade, por causa da extensão do comprimento dos garfos aqui, ele está localizado num ponto no meio do ar, aqui embaixo. Então, como esse ponto do centro de gravidade está bem abaixo do ponto de apoio do conjunto, o conjunto fica estável. Vamos pegar uns sólidos mais grosseiros. Durante muito tempo, as pessoas pensavam que para um carro ter estabilidade, ele tinha que ser pesado. Mas tanto a estabilidade quanto o equilíbrio não tem nada a ver com peso, não. Isso aqui tem um belo peso, né? Então, esse corpo aqui, esse tijolão, o centro de gravidade dele é sempre no mesmo lugar, não importa se ele está em pé, deitado, de lado. Vamos fazer aqui um teste. Qual é o esforço que você acha que a gente precisa fazer com ele colocado nessa posição para fazer ele cair? Nesta posição, eu preciso de um determinado esforço para fazer ele capotar, pensando no carro. Se eu colocar ele assim, repara que a base é a mesma, mas a altura mudou. Você acha que o esforço vai ser o mesmo? Eu tenho que fazer bastante mais força para fazer ele capotar. Beleza. Repara, o centro de gravidade não mudou. A gente já botou ele em duas posições diferentes. Agora, meu amigo, me diz uma coisa. Quanto de esforço você acha que eu tenho que fazer nele aqui para fazer esse tijolo capotar? É bastante óbvio que eu precisaria de um esforço muito maior e também que ele, claro, não deslizasse, né? Ele precisaria estar de alguma forma, esse apoio teria que ter garra suficiente para que eu pudesse, não deixando ele deslizar aqui e fazendo uma força muito maior, fazer ele capotar. Esse testezinho que a gente fez já nos dá uma compreensão melhor de por que os carros de Fórmula 1 são todos baixinhos e com a bitola bastante larga. Esse teste que a gente fez com esse tijolo de madeira aqui, na verdade, foi para mostrar o conceito de equilíbrio. O centro de gravidade ou centro de massa desse tijolo aqui está num determinado ponto por aqui. E aqui no centro, lá no centro da peça, estará o centro de gravidade desse tijolo, ou de qualquer outro sólido regular como esse, e que tenha uma estrutura homogênea. Não é, por exemplo, que nem um carro que tem um monte de espaços vazios. A gente sabe que num carro que tem motor na frente, o eixo dianteiro ele fica com muito mais peso aplicado sobre ele, porque o motor é uma peça, ou é um conjunto de peças muito pesado. Enquanto que a traseira, se você não tiver bagagem, ela fica bastante leve. Aliás, essa é uma das explicações pelas quais eu costumo recomendar que você que tem um carro com motor na frente, se você vive andando com o carro vazio, os pneus da frente sempre tem que ter mais pressão do que os pneus traseiros, exatamente por causa dessa diferença de peso. Aliás, você já viu o meu vídeo em que eu falo sobre pressão dos pneus? Ainda dá tempo, dá uma passada lá para olhar. Então, voltando aqui ao caso do centro de gravidade, enquanto que isto daqui é um corpo de massa distribuída de forma homogênea, isso aqui não. Tem um monte de buracos por aqui, aqui dentro tem um motor, na parte de baixo tem partes bastante pesadas como eixos, caixa de marcha, etc e tal. Então, num carro é muito mais difícil você conseguir, no olho, definir onde fica o centro de gravidade. Mas num corpo como esse, eu posso te afirmar que do centro de gravidade desse tijolão aqui, estar aqui no centro, lá para dentro, na metade da distância entre um lado e outro. Então, qual é o conceito de equilíbrio? Veja, nós vemos aqui que desse lado aqui, que está apoiado no chão, esse é o apoio
que está servindo para esse tijolo agora, porque eu coloquei ele nessa posição. Se eu tivesse colocado ele nessa posição, o apoio seria muito maior. E se eu tivesse colocado ele nessa posição, o apoio seria maior ainda. Muito bem, mas vamos colocar ele nessa posição porque eu quero mostrar o conceito de equilíbrio. Enquanto o centro de gravidade estiver numa linha vertical que está localizada dentro da base dele, ele não cai. Ou seja, se esse centro de gravidade desse tijolo aqui está nessa posição, ele só vai cair, ó, eu posso empurrar ele para cá, que ele não cai. Agora, se essa linha aqui sair da base, ele já começa a cair. Vamos mostrar isso com um outro pedaço ali que eu já preparei. Então o que eu fiz para a gente localizar o centro de gravidade desse bloco aqui? Repara, eu peguei, tracei duas linhas aqui, de uma ponta a outra, nas diagonais. Depois de fazer as duas linhas cruzando as extremidades, eu encontrei o ponto em que está o centro de gravidade. Claro que, como eu falei no outro bloco, o centro de gravidade não está nessa face aqui, ele está um pouquinho mais para dentro aqui, provavelmente aqui no meio. Então, encontrado o centro de gravidade, agora eu vou poder te mostrar mais de perto, eu vou chegar a câmera mais perto, para te mostrar o seguinte: com o nosso valoroso fio de prumo instalado no ponto do centro de gravidade do nosso corpo aqui, mas eu vou fazer mais de pertinho. Então eu vou empurrar ele aqui para fazer ele capotar, e você vai ver que quando essa linha vertical que passa pelo centro de gravidade dele sair da base, ele vai capotar sozinho. Ó. Quando a linha vertical passar do ponto da base, ou seja, ela sair da base, ele vai cair. Mas eu vou te mostrar mais de perto. Deixa eu ajustar a câmera. Então, observa quando a linha vertical do centro de gravidade vai sair da base de apoio do bloco de madeira. Eu vou empurrar devagar para você ver o momento exato em que a linha sai da base, passando daquele ponto ali do lado direito. Agora, eu vou simular uma carga sobre o teto do carro, usando essa peça aqui. É como se eu fosse colocar uma bagagem no rack, ou então uma barraca de teto em cima do carro. Você vai ver que o bloco vai capotar antes da linha do centro de gravidade sair da base. E por quê? Porque o peso no teto mudou o local do centro de gravidade. Olha só. Bom, se você acha que um bloco maciço como esse não adianta nada para raciocinar e comparar com o carro, vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar esse jipinho aqui e vamos colocar esse jipinho num plano inclinado lateral, porque isso vai inclusive te ajudar a entender o que significa o ângulo máximo que um carro aguenta de inclinação lateral. Eu não vou chegar a calcular ou te mostrar onde fica exatamente o centro de gravidade desse jipinho, mas eu vou te mostrar o seguinte, que com ele vazio, o centro de gravidade vai estar num determinado ponto. Quando eu colocar carga nele, e a carga vai estar necessariamente colocada acima das rodas, por quê? Porque o compartimento para botar a carga é aqui em cima do banco ou no assoalho do carro, você vai ver que o máximo de inclinação que ele vai aguentar vai ser menos. Agora, você imagina o que pode acontecer quando você começar a colocar barraca de teto, ou então se você tiver uma picape, colocar um motorhome na traseira da tua picape, aumentando a quantidade de massa acima do ponto em que originalmente fica o centro de massa ou centro de gravidade do teu carro. E é isso que nós vamos mostrar na experiência do plano inclinado com o Jeep. Vamos ver. Repara que aqui do lado direito eu tive que colocar um apoio para que o Jeep não deslize, né? Eu já deixei o plano na inclinação próxima do capotamento. Repara. E eu tenho que deixar também esse dedo aqui em cima para evitar que o Jeep efetivamente caia para não quebrar, né? Vamos lá.
Agora, eu vou usar esses soquetes aqui para simular a entrada de pessoas, como se estivessem sentadas nos bancos do carro. Vamos ver como ele vai capotar com menos inclinação do que na situação anterior. Viu só? Agora, o transferidor mostra que o ângulo caiu de 43 para 36 graus. Viu, Fel? Então, como eu te falei no início, a ideia aqui foi a de te mostrar quais são os efeitos, as consequências que acontecem a qualquer veículo quando a gente produz uma alteração nele. Pode ser um levantamento de suspensão, um levantamento de carroceria, colocar pneus mais altos, tudo isso levanta o carro. Se você levanta o carro, você levanta o centro de massa do carro junto. Mas mesmo que você não faça nada disso e você vá colocar muita carga no carro num determinado local que é alto, por exemplo, o teto do carro, você está concentrando mais massa acima do ponto onde o centro original de massa do carro estava. Então você está deslocando o centro de massa ou o centro de gravidade do carro para cima. E isso tem um efeito direto no equilíbrio, na estabilidade do carro. Como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente não está aqui para dizer o que você pode ou o que você não pode fazer com o teu carro. O ponto nunca é esse. O ponto é, ao fazer alguma modificação no nosso carro, a gente tem que estar consciente de quais são as consequências para o funcionamento do veículo. Isso em qualquer área, seja no equilíbrio, na estabilidade, seja no torque que um pneu maior vai exigir a mais da tua transmissão, seja lá o que for. O importante é que você, no momento em que planeje e execute uma modificação importante, você saiba que aquilo tem uma consequência para o funcionamento do carro. Seja lá o sistema do carro que você vai estar afetando com aquela modificação. Beleza, Fel? Já podemos dar aula de centro de massa e centro de gravidade para a turma toda? Tu tá ficando fera nisso. É isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like e até o próximo vídeo. Um abraço.